Bom dia, amada igreja, a paz seja convosco. Estamos aqui nesta manhã de domingo, para novamente trazer uma palavra de vida, uma palavra de conforto ao coração de vocês. E a palavra que Deus nos deu para essa manhã é uma palavra assim bem propícia ao nosso momento que passamos, né? A palavra está lá no Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levareis para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amados, este contexto da palavra de Deus, ele está no meio de um momento bem delicado do ministério de Jesus. Esse momento aqui, Jesus já estava falando aos seus discípulos em relação vamos dizer assim, no sentido que ele já estava indo para o Pai. Quando você começa a olhar os contextos, a partir do capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos, e aí ele vai falar dois momentos. Primeiro, ele vai predizer que será traído. Depois ele vai predizer que Pedro o negará. Ou seja, esse contexto aqui é um contexto bastante, vamos dizer assim, turbulento no momento dos discípulos. E quando Jesus diz assim, não se perturbe o coração de vocês, na realidade, Jesus está dizendo, acalme o coração de vocês. Porque Jesus sabe como estava o coração dos discípulos. Você imagine Jesus, né, caminhando com você, Jesus, né, você estando com Jesus, de repente Jesus, ele para de se comunicar e ensinar as verdades espirituais através de parábolas. Aí ele começa, né, a ser vamos dizer assim, mais explícito. Ele começa a falar mais diretamente. De repente ele reúne ali os seus discípulos, diz assim: olha, no meio de nós vai haver um traidor, né? Chega para Pedro né? E Pedro, com aquele jeitão dele, né? Senhor e tal, né? Eu vou seguir o Senhor e tal, eu vou morrer pelo Senhor e tudo mais. E ele fala assim: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Então tudo aquele turbilhão, Jesus fala o seguinte: olha, né? Depois que ele fala assim, né? Ó, você dará vida por mim. Ele fala: asseguro-lhe. Né, ele está dizendo assim: eu dou toda a segurança a você, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas não se turbe o vosso coração, né? Creia em Deus e creia também em mim. Ou seja, creia no propósito de Deus e creia que eu serei esse propósito de Deus nessa terra. Quando a gente vai para essa palavra perturbe, é interessante, porque essa palavra perturbe assim, significa abalar, não se abalar, né? Não se perturbe o coração, não abale o teu coração, não deixe o teu coração agitado, né? Ou seja, não perca a serenidade de espírito, né?
não deixa o coração de vocês confundir. E algo que a gente tem sempre falado e batido é o sentido da paz de espírito. Quando a gente olha para Jesus, Jesus assim, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, né, que eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus nunca falou que nos isentaria dos problemas, das dificuldades, né, como nós temos debatido muito, nós estávamos debatendo muito no departamento de ensino com jovens sobre o problema do mal. Deus nunca falou que quando você aceitasse a Jesus Cristo, nós viveríamos um mar de rosas. Pelo contrário, seriam lutas e dificuldades, ou seja, as lutas, as dificuldades, elas continuariam na vida do cristão. Né? O que Jesus está dizendo que aqueles que fosse a ele aliviaria, ele tiraria um pouco da carga, mas, ou seja, você passaria por lutas e por dificuldades. E aqui Jesus está dizendo isso: não perturbe, não se abalem, não se agitem, não percam a serenidade de espírito, não deixa que tudo isso confunda o coração de vocês em relação ao propósito que Deus tem para a vida de vocês. Então não perturbe o coração de vocês. E nesse capítulo 14, ele vai tratar isso, principalmente disso. O encorajamento. Jesus está querendo tratar na vida deles, né, e trazer um equilíbrio em relação a essa partida, em relação a esse contexto de traição, esse contexto do principal, vamos dizer assim, o principal líder, que vai ser Pedro, de negar a Jesus, mas depois dessa negação é onde realmente Pedro ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, e ali a partir daquele momento ele vai começar a se tornar verdadeiramente, vai mudar o pensamento, vai mudar o caráter de Pedro a partir da negação, né? Ou seja, ali realmente Pedro será diferente. Mas aqui nesse capítulo 14, não vou ler, nós vamos ler todos aqui, mas lá a partir do versículo 6 é o versículo assim que vejo um versículo chave. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse capítulo, igreja, ele vai tratar de muita coisa, além de encorajar o coração dos discípulos, vai também, né, tratar da provisão final da casa do Pai. Ele fala assim: na casa de meu Pai há muitos aposentos, muitas moradas. Vai falar sobre a volta de Cristo, né? Vai falar sobre as perspectivas, né, de fazer coisas maiores. Jesus próprio fala, né, vocês estão vendo tudo isso, mas vocês farão coisas maiores, né, porque agora, né, vocês também vão ser direcionados pelo Espírito Santo. Vai falar das possibilidades ilimitadas da oração, vai falar sobre o dom do Espírito, vai falar sobre a provisão da paz de Cristo. Com tudo isso, igreja, nessa manhã de domingo, e nós já colocando a primazia da nossa semana na presença de Deus, que você tenha uma semana abençoada e que, como Jesus falou, não perturbe o seu coração, mas creia em Deus, creia, né, também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, né? E ele disse: eu estarei indo, eu vou lá preparar esse lugar para vocês, né? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então nessa manhã eu quero deixar essa palavra no teu coração. Não perturbe o teu coração, não agite o teu coração, né? Não deixe o teu espírito perder aquela paz verdadeira, que aquela paz que a gente sempre fala, é aquela paz que mesmo nas lutas, nas dificuldades, a gente não perde o foco, a gente não perde o propósito do qual Deus nos colocou, que é glorificar o seu nome, né? Que é realmente fazer a sua vontade. Amém, queridos? Quero orar com vocês. Quero que o Espírito Santo de Deus coloque paz no coração de vocês. Que nessa manhã, não sei como que você acordou nessa manhã,
ou como você, né, no momento que você acordou, você clicou e está me ouvindo, né, falar sobre essa passagem da Bíblia e como que está o teu coração, mas eu quero orar por você e quero orar por você nessa manhã. Grande Deus e meu Pai, neste momento, meu Deus querido, eu quero colocar não somente a minha vida, a vida da minha família, da minha casa, Senhor, mas eu quero colocar também todas as famílias da igreja, Senhor Deus. Papai, eu peço, Senhor Deus amado, fortaleça o nosso coração. Meu Deus querido, Senhor, meu Deus, na Tua palavra diz, e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nunca, Senhor, falou que nós deixaríamos de passar lutas, que deixaríamos de passar dificuldades. Pelo contrário, Senhor, que realmente nós teríamos tudo isso, mas Deus, com uma diferença, Senhor. O Senhor nos aliviaria, Papai. O Senhor nos tiraria aquela carga pesada, aquele jugo pesado, Senhor Deus, e o Senhor nos colocaria, meu Pai, meu Deus, algo suave que nós suportaríamos, ó Pai. Mas nunca o Senhor falou, Papai, que nós não teríamos lutas nem dificuldades. Por isso eu creio, Senhor amado, no Teu propósito, eu creio realmente na Tua direção, eu creio na Sua vontade, Pai, e que nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor fortaleça, Pai, a Tua igreja, Pai, aonde quer, meu Deus, Pai, que esse vídeo chegue, Senhor, que essa oração chegue, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, fortaleça o coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Só lembrando vocês, amados, que hoje, né, nós fizemos um jejum da nossa igreja quadrangular a nível mundial. Foi uma bênção, né, foi poderosa naquele momento, com vários líderes e inclusive o nosso presidente nacional, o pastor Mário de Oliveira. Foi algo tremendo, mas também numa coletiva pela manhã, o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, clamou na igreja e nos convocou, né, para fazermos também nesse dia 5, hoje, nós fazemos uma oração, um jejum, oração também, né? Então várias igrejas, tem um vídeo aí que foi colocado até para o nosso irmão David, no grupo da igreja, né? Uma convocação de várias lideranças, né? Várias lideranças evangélicas, aí inclusive o nosso presidente novamente, clamando, né, convocando a igreja agora, não é a igreja quadrangular, a igreja como corpo de Cristo no Brasil, para nós clamarmos, irmãos, porque não só clamar por esse problema do coronavírus, irmãos, mas a gente sabe que por trás existe uma obra muito, muito grande, irmãos, muito forte de bruxaria, de feitiçaria. Os satanistas estão se levantando, os bruxos, feiticeiros estão se levantando para derrubar, irmãos, o nosso presidente. Porque você já percebeu algo interessante? Que todos os presidentes que se levantaram nesse Brasil depois daquele momento do militar, depois que saímos do momento do militarismo, né, que não houve ditadura, mas militar, no momento militar, todos os presidentes, nós somos o primeiro presidente, gente, que clama a Deus, nosso primeiro presidente que fala sobre família, que fala sobre Bíblia, que nos dá todo esse crédito para a igreja. Ele estava lutando aí, mas foi barrado, no sentido que a igreja também, ele é importante também, né? Que as suas portas sejam abertas, né? Então, irmãos, agora é o momento de nós levantarmos junto com o nosso presidente, primeiro presidente que coloca Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Então, irmãos, vamos clamar. Então, na sua casa, você vai fazer a tua oração, na tua casa você vai fazer o jejum, e jejum é aquele jejum que nós sempre fazemos como em relação àquela casinha, a campanha da casa, você lembra? Você vai colocar o teu jejum nesse dia. Não sei qual que vai ser o teu propósito com Deus, se você vai deixar de comer, se você vai deixar de ver alguma coisa ou internet, enfim, você vai fazer o propósito de Deus e você vai clamar em nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus os abençoe poderosamente, abençoe a nossa igreja, abençoe a igreja do Deus vivo nessa terra, em nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém e amém.